Bem, mudando de assunto, o Brasil pediu aos Estados Unidos a extradição do ex-deputado Alexandre Ramagem. O Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido foi formalizado no dia 30 de dezembro. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe. Ele teve o mandato cassado e é considerado foragido desde setembro do ano passado. O ex-diretor da ABIN, agora ex-deputado também, ele foi visto, inclusive, morando em Miami. Aliados dele buscam asilo político em Washington. Para entender um pouco sobre a situação de Ramagem, nós vamos conversar agora com Guilherme Favetti, advogado, criminalista e mestre em Direito Constitucional. Doutor, muito bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista. Primeiro, eu queria saber como que se dá um processo de extradição entre Brasil e Estados Unidos. Bom dia, César. Bom dia, Lúcio. É um prazer estar aqui com vocês. O processo de extradição, ele funciona num âmbito jurídico-administrativo. Basicamente, o Poder Executivo brasileiro solicita ao Poder Executivo americano a extradição de uma pessoa que esteja sendo processada ou já condenada, como é o caso de Ramagem. Esse procedimento no trâmite interno brasileiro sai do Ministério da Justiça, que é o Ministério do Interior no Brasil, vai para o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que faz a comunicação formal ao Departamento de Estado americano, que é justamente o Ministério do Exterior nos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano faz uma análise formal, documental desse procedimento, desse pedido, e, havendo regularidade desse pedido, comunica ao DOJ, ao Departamento de Justiça, que faz as vezes do Ministério da Justiça no Brasil, nos Estados Unidos. O Ministério da Justiça faz uma nova análise administrativa ainda no âmbito do Poder Executivo e, havendo essa viabilidade formal, encaminha para o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o Poder Judiciário faz a gente chama de um sistema de contenciosidade limitada. O Poder Judiciário não vai analisar se há ou não provas de condenação, se foi ou não regular a condenação. Ele basicamente faz a análise de alguns requisitos formais, no sentido de a prescrição, esse crime está prescrito, esse crime foi ou não, há uma reciprocidade, ou seja, esse crime também é crime nos Estados Unidos, assim como é no Brasil. A documentação, essa pessoa que está sendo processada é a pessoa que foi condenada ou está sendo processada no Brasil. Então, feitas essas análises, e havendo a viabilidade jurídica desse pedido, retorna ao Poder Executivo para que, então, o Poder Executivo decida se há ou não a necessidade da extradição. Então, basicamente, esse é o trâmite que provavelmente vai ser adotado nos Estados Unidos. Doutor Guilherme, o Brasil tem um tratado de extradição com os Estados Unidos, no entanto, ele não engloba os crimes pelos quais o Ramagem foi condenado aqui, porque eles são crimes que foram tipificados, entraram no Código Penal mais recentemente, né? E como é que as autoridades americanas devem interpretar esse caso, então? Feito, isso vai ser um desafio analisar para saber até se as autoridades americanas, como ficou a questão, a relação Brasil-Estados Unidos depois da queda, da aplicação da Magnitsky e depois da queda da Magnitsky. Mas, de fato, o Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos não comporta esses crimes e isso pode vir a se tornar um problema jurídico no âmbito da formalidade. Porém, há um outro requisito, não apenas os tratados bilaterais, mas há o tratado de reciprocidade. Esse deve ser bastante importante e possivelmente vai ser levado em consideração nessa análise, que os Estados Unidos, em optando por não extraditar Ramagem, pode haver problemas no futuro para eventuais extradições do Brasil para com os Estados Unidos. Então, trata-se de uma questão, excede o jurídico e passa a ser uma questão de soberania nacional e relação entre os países. Guilherme, gostaria de chamar a nossa analista de política em Brasília, Marcela Matos, para fazer uma pergunta para o senhor. Marcela, o espaço é seu.
Bom dia, Guilherme. Obrigada pela atenção. A minha dúvida é a seguinte, qual é o peso do componente político nesse processo de extradição? A gente viu aí uma aproximação entre o presidente Lula e Donald Trump. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o presidente dos Estados Unidos tem um alinhamento maior ao bolsonarismo, né? À família Bolsonaro, enfim. Alexandre Ramagem foi ministro do governo Bolsonaro. Isso pesa nesse momento da extradição? Marcela, sem dúvida nenhuma, vai pesar, como eu disse, é um procedimento jurídico-administrativo, diferentemente do Brasil, onde quem faz a análise jurídica do caso é a Suprema Corte, e se isso acontecesse nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana, hoje, ela é composta por indicados, a maioria republicana, né? Mas lá não, lá é um juiz federal do condado, da localização onde o extraditando for encontrado. Então, quem vai fazer a análise jurídica desse processo vai ser um juiz federal. Então, essa parte jurídica ela pode ser superada. Porém, como eu disse aqui, quem vai dar a palavra final da entrega do extraditando vai ser o Poder Executivo. E aí, essas relações Brasil-Estados Unidos, de acordo com o alinhamento e das críticas já feitas pelo presidente americano à condução desse processo no Brasil, a todas as considerações que ele fez sobre as possíveis injustiças feitas contra Jair Bolsonaro, ela possivelmente vai ser levada em conta. A ver, é um desafio a nós aqui no âmbito jurídico entender como vai ser dado esse procedimento dentro do governo americano para saber se os americanos vão validar ou não o que foi feito. Porque uma vez entregando, fazendo a entrega e procedendo à entrega de Ramagem, eles tacitamente vão estar validando todo esse processo feito contra a Ramagem e, por consequência, a Jair Bolsonaro. Então, a observar os próximos passos. Guilherme, tem mais um ponto interessante, mas agora olhando para dentro do judiciário brasileiro, porque o processo contra a Ramagem, pelo qual ele acabou condenado pela trama golpista, ele foi desmembrado, né? Porque uma das partes do processo relativas aos ataques de 8 de janeiro foi interrompido por decisão da Câmara dos Deputados pelos supostos crimes terem sido cometidos após a sua diplomação como deputado federal, ali ainda no fim de dezembro de 2022. Agora, esse processo volta. Como que se dá esse processo aqui no Brasil junto ao Supremo Tribunal Federal? Ele vai ter que passar por novos depoimentos de testemunhas do próprio réu ou se aproveita da parte do processo que já avançou até a sua condenação transitada em julgado? A gente vai recordar que a própria Câmara dos Deputados votou a suspensão de parte da ação penal em relação à Ramagem para os fatos posteriores à sua diplomação. Então, isso engloba os crimes de dano praticados no 8 de janeiro. Né? Então, Ramagem já está e já foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada. Isso ele já recebeu uma pena de 16 anos e alguma coisa. Em decorrência dessa condenação, o próprio Supremo Tribunal Federal já decretou a perda do mandato. Com a perda do mandato, no final de dezembro, foi retomada essa parte da ação penal que permaneceu suspensa em relação à Ramagem. Então, objetivamente, em relação à sua pergunta, são dois pontos. O primeiro, as provas já produzidas podem ser aproveitadas e também pode haver novos depoimentos e uma reabertura da instrução criminal exclusivamente em relação a esses fatos que ainda não foram julgados. Doutor Guilherme, duas perguntas. O fato dele ter entrado nos Estados Unidos com um passaporte diplomático ainda, né, antes de perder o mandato, faz alguma diferença? E queria saber também se ele já está com o nome na lista da Interpol. Vamos lá. Sobre a entrada dele, esse procedimento não faz porque ele já está lá, né? E não houve nenhuma sanção por parte do governo americano em relação a isso, porque o passaporte dele estava válido quando ele entrou. Então, a gente tem esse primeiro ponto. E sobre Perdão, a sua segunda pergunta foi sobre... Da lista da Interpol, se ele já está com o nome na... Sobre a lista da Interpol. A lista assim que o governo americano, assim que o Poder Judiciário brasileiro tomou conhecimento que ele fugiu para os Estados Unidos, já foram emitidos os alertas à Interpol. Né? A Interpol ela é um sistema que é emitido um alerta vermelho para todos os procurados no mundo todo, e a Interpol faz apenas a detenção. Mas caso Ramagem venha a ser detido por conta do alerta vermelho, não necessariamente ele permanecerá preso nos Estados Unidos. Quem faz essa análise é o Poder Judiciário americano.
A Interpol faz apenas a parte executiva dessa comunicação formal. Guilherme, para encerrar essa última rodada de perguntas, queria chamar novamente a Marcela Matos para uma última questão. Guilherme, considerando a possibilidade de esse pedido de extradição ser rejeitado, ser negado, o que acontece? Qual é o próximo passo? Cabe algum recurso? O caso se dá por encerrado? O governo brasileiro teria mais alguma coisa a fazer? Vamos lá. Se houver a rejeição pelo Poder Judiciário americano, o processo é encerrado, acaba e Ramagem fica perante o governo americano em situação regular. Se houver a aprovação, né, os requisitos formais no âmbito do Poder Judiciário forem aprovados, porém houver um ato soberano do poder americano pela não entrega dele, o que é bastante plausível de acontecer, ele fica com essa suspensão da entrega dele e num eventual novo governo pode ocorrer a entrega do extraditando. A gente vai lembrar no Brasil o que aconteceu com o caso Cacciola, Salvatore Cacciola, que o Poder Judiciário brasileiro autorizou, disse que estava formalmente válida a extradição de Cacciola, porém o Executivo brasileiro não fez a entrega para a Itália. Quando alterou o governo, acho que, salvo engano, na primeira semana do governo Temer, Cacciola foi entregue às autoridades italianas. Então, isso pode vir a acontecer também com Ramagem. Processo político-administrativo, né, jurídico-administrativo, perdão, a parte jurídica ela pode ser julgada válida e formalmente correta, porém, no âmbito administrativo, é um ato soberano do Estado. Eles escolhem se entregam ou não. Muito boa essa lembrança, inclusive, Guilherme, desse caso do Caccioli. Portanto, conversamos com Guilherme Favetti, advogado criminalista e mestre em Direito Constitucional. Muito obrigado pela entrevista, Guilherme. Obrigado. Obrigado a vocês, boa tarde a todos.